Hoje, tanto de manhã como à noite, nós vamos falar nós estamos numa sequência, mas hoje os dois temas eles têm uma relação muito forte. Nós vamos falar sobre a importância de ter uma missão e de exercer essa missão. Não é? Tanto de ter a missão, como de fazer as coisas que estão relacionadas com essa missão. Esse é um tema muito importante. Para você ter uma ideia da importância desse tema, existe, por exemplo, na psicologia, toda uma corrente que vai tratar da importância de você definir uma missão de vida para que você tenha saúde emocional. Até no meio secular as pessoas estão falando sobre isso. Só que as pessoas não entendem como é que vai definir essa missão. Basicamente, elas acham que você é que define a sua missão, o que é meio ridículo, né? Você vê, por exemplo, que a relação com a missão, normalmente no mundo, é chamada de vocação. Então, se você perguntar aí, conselheiros, professores, enfim, a questão vocacional. Então, eles vão ter muito o que falar sobre a questão vocacional. Mas eles não percebem, nem ao menos, que a palavra vocação, que é tão usada no mundo, ela veio da Bíblia. Essa palavra significa chamado. Ela veio primeiro para o meio religioso, para as vocações religiosas. Né? E aí, por essa ideia de vocação, de sacerdócio, né? Fala-se do sacerdócio da medicina, do sacerdócio da pedagogia. Né? Então, usa-se termos religiosos para tratar dessa devoção à profissão. E por causa dessa ideia, desse conceito, a palavra vocação chegou aí para a área das profissões. Só que há uma questão na ideia de vocação que o mundo não está percebendo. Não é? Vocação significa chamado. Não é? Do latim vocatio, né? Chamado. Então, a ideia no grego, que é a língua da Bíblia, é klesis, não é? Que é a palavra da qual veio igreja. Igreja são os chamados, não é? Os vocacionados. Não é? Se você quer saber o que significa ser igreja, é ser vocacionado, ser chamado. Não é? Agora, o grande problema que o mundo não percebe, que é básico, mesmo quem está falando de vocações, e aí o adolescente, o pai preocupado, esse menino não sabe o que vai fazer da vida, vamos mandar lá no, psicopedagogo, ou alguém que vai fazer um teste vocacional, para ele descobrir a sua vocação. Né? E aí a pessoa vai aconselhar, diz, o que você gosta de fazer, né? O que você deseja? Mas tem uma coisa que as pessoas não estão percebendo, é que ninguém chama a si mesmo. Ninguém chama a si mesmo. Né? Você fica chamando você? Acorda de manhã e diz assim, fulano, né? Se chamando assim? É assim que você faz? Sempre é outra pessoa que chama você. Você não pode chamar a si próprio. Quando você inventa um chamado, a gente vai dizer que você está meio pinel, meio doidinho, né? Você fica se chamando. A gente já acha meio problemático quem fala de si mesmo, não é? Pelo nome, né? Outro dia eu encontrei uma pessoa, a gente considera isso inclusive um distúrbio psicológico. A pessoa disse, não vou me lembrar direito como se chamava, digamos que fosse Marcos ou e aí a pessoa dizia, porque o Marcos, eu fiquei pensando, quem que será que é esse Marcos? Né? Era ele mesmo. Né? É um distúrbio, a pessoa tem é meio doidinho, né? Ou seja, ela se vê na terceira pessoa. Né? Que coisa estranha, né? Nós não podemos nos chamar a nós mesmos. O Senhor Jesus disse explicitamente em João 15, não foram vocês que me escolheram.
fui eu quem escolhi vocês. Então não são vocês que decidem o seu chamado. Quem decide o seu chamado sou eu que chamei vocês. Não escolhestes vós a mim, fui eu que escolhi a vós. E eu vos escolhi, eu vos chamei, para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça. Isso é muito importante, saber para o que nós fomos chamados, saber qual é a nossa missão nesse mundo, para o que estamos aqui. Isso dá direção para a nossa vida, isso dá clareza para a nossa vida. Isso nos dá uma vida objetiva, clara. Isso dá intencionalidade para as nossas ações. E o grande problema dessa geração é que essa geração não sabe para o que existe, não sabe qual é o seu chamado, porque foram convencidas pelo próprio Satanás, através do sistema de educação, através da mídia, a viverem para os seus desejos, a viverem para as suas vontades. Eles vivem para comer, beber e dormir. Para isso que vivem. Já na minha época de universidade, eu ficava espantado com a sanha, o desespero dos meus colegas para chegar sexta-feira e encher a cara. Só pensavam em beber. Só pensavam em beber. A escola era uma obrigação, não é? E se antes a embriaguez era o alvo, o desejo, o grande ideal, o grande chamado dos jovens aí na faixa dos 20 anos, 18, 19, 20 anos, imagina que só piorou, porque agora são os de 14, de 13 que querem encher a cara. Que estão aí desesperados para se embriagar. O Deus deles é o ventre. Eles só pensam nos prazeres da carne. Seu único chamado é sexo, drogas e rock and roll. Faz tempo isso, né? Você vê que uma geração, desde o sexo, drugs and rock and roll, desde aquela geração, desde os anos 60, vem piorando, 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 piorando. E hoje nós temos uma geração que não sabe para onde vai, que não sabe o que quer. Você pergunta para o menino, você vai se formar em quê? Vai estudar o quê na universidade? Ele vai lá no guia do estudante, enfim, o que está dando mais dinheiro? Ou o que é mais fácil? Qual que é o curso mais fácil de fazer? Qual que é o mais rápido? Não há missão, não há definição missional. É uma geração cujo pensamento só vai até a próxima sexta-feira, até o próximo final de semana. Quando vai se divertir, quando vai comer, beber, quando vai sair com todos, quando vai ter o baile, quando vai ter quando vai ter a festa, quando vai... Só isso. Não há missão. E aí há um sentimento de perda, um sentimento de perdição, um sentimento de desesperança, de apatia, de desinteresse, de descompromisso. Quando você não tem uma missão, você não vive, você vegeta. Você não está indo a lugar nenhum. A lugar nenhum. Minha vozinha, quando eu era criança, tinha lá um cachorro. E eu ficava impressionado com aquele cachorro. Que ele passava muito tempo, mas muito tempo mesmo, correndo atrás do rabo dele. Não sei se você já viu o cachorro doido assim. Ficava correndo, mas correndo mesmo, ali.
São os jovens, os adolescentes, muitos adultos dessa geração. Eles não estão indo a lugar nenhum. Não estão fazendo coisa nenhuma. Porque eles tentaram chamar a si próprios e deixaram de ouvir o chamado de Deus. Estão tentando chamar a si próprios. Viver para os seus interesses, para os seus desejos. Não escolhestes vós a mim, fui eu que escolhi vocês. E eu vos escolhi para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça. O Senhor tem um plano para você. O Senhor tem um chamado para você. E você pode não escutar o chamado do Senhor. Você pode preferir correr atrás dos seus interesses, dos seus desejos e das suas vontades. Mas fique sabendo que se você se concentrar nos seus desejos, nas suas vontades, você vai ficar perdido. É melhor você abrir os seus ouvidos, é melhor você abrir o seu coração e escutar a vontade de Deus, o plano de Deus, aquilo que Deus quer para você. Porque aí você vai ter direção, aí você vai poder chegar no final da sua vida, alegre, feliz, e vai poder dizer como o apóstolo Paulo, que recebeu uma missão, recebeu uma direção, o Senhor disse, eu vou mostrar a Paulo o quanto importa ele trabalhar, sofrer pelo meu chamado, pela minha causa, por mim. O apóstolo Paulo chegou no final da vida dele e pôde dizer, combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Como eu almejo poder dizer isso no meu último dia de visita nessa terra. No meu último dia de passagem, que eu sou só turista aqui. Meu último dia de passagem, eu quero poder dizer isso. Espero que esteja ainda bem lúcido. E eu quero poder dizer, combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Mas eu não corro sem objetivo. O apóstolo Paulo disse, eu não corro sem objetivo. Eu não esmurro o vento. Eu tenho objetivos claros, eu tenho direção clara na minha vida. E é isso que está faltando para muita gente. Eu tenho falado muito sobre isso. Porque há muitas igrejas que estão vivendo sem também uma missão, sem uma clareza dos seus propósitos, da sua direção. Há muitas igrejas que estão vivendo só por culto de domingo. Preocupação do pastor e da liderança é como é que vai ser o culto de domingo. Quem é que vai tocar, quem é que vai pregar e tal. Mas qual é o plano? Qual é a missão? Para onde essa igreja está indo? O que ela quer realizar no mundo? Qual é o impacto que Deus a chamou para produzir? Quais são os frutos que ela deve produzir? Quando você vive sem uma missão, ou quando você inventa uma missão você mesmo e se chama a si próprio, porque também isso tem acontecido, você fica perdido. Você vegeta. Fica ali num ciclo vicioso. Trabalha para comer e come para trabalhar. Fica ali, só isso. Não sai daí. Não sai disso. E Satanás, através das novas políticas e das novas e também do marketing, está querendo isso. Recentemente, essa nova líder aí da Itália, primeira-ministra, acho, falando sobre isso. O que o mundo está querendo é que a gente seja só consumidor. Você seja só consumidor. Né? Só trabalha para comprar. Né? E assim, trabalha de novo e gasta, e trabalha e gasta. Vai a lugar nenhum. Só consome. Não realiza nada. Não produz nada. Não frutifica. E viver assim está acabando com as pessoas. Viver assim está causando depressão. Viver assim está causando solidão. Viver assim está causando desespero.
E algumas pessoas mais sensíveis começam a pensar em morrer, porque não veem valor nenhum em ficar vivo. O apóstolo Paulo também pensava em morrer, de vez em quando ele pensava, assim, era melhor estar com o Senhor mesmo, acho que eu vou embora dessa terra. Ficar com Jesus é muito melhor. A gente, nem esse cântico que nós cantamos aqui, né? Ele virá, né? Me buscar. A gente já quase vai batendo as asinhas, já querendo subir já. Mas aí ele falava, não, peraí, eu tenho um propósito, eu tenho um objetivo. Tem pessoas que precisam ouvir o Evangelho, tem gente que precisa ser ensinada na palavra de Deus. Deus me chamou para isso, eu tenho uma missão. Melhor ficar aqui mesmo, continuar enfrentando essas coisas. Tinha um motivo para ficar, tinha uma razão. Quando ele se despediu da liderança de Éfeso e Mileto, ele disse, em nada tenho a minha vida por preciosa, a não ser... Quer dizer, minha vida nessa terra não tem valor nenhum, a não ser que eu cumpra a minha missão. Que eu cumpra a minha missão. Quer dizer, por que ele continuava vivendo? Por que ele apanhava, tomava chicotada, era perseguido e ainda assim estava cantando, ainda assim estava louvando a Deus, ainda assim estava avançando, ainda assim estava indo para a próxima cidade, estava indo para o próximo objetivo. Sabe por quê? Porque ele tinha um valor, algo muito precioso para ficar vivo, que era cumprir a missão. E se eu amanheço meio cansado, se eu amanheço meio triste, sabe o que eu faço? Eu vou lá, dobro o meu joelho e vou orar acerca da minha missão. Senhor, eu estou cansado, estou abatido, mas eu ouvi o teu chamado. O Senhor me chamou. O Senhor me deu um objetivo. O Senhor me deu uma missão. E eu quero cumprir o teu chamado, eu quero cumprir a tua missão. E sabe o que acontece? O cansaço vai embora, o desânimo vai embora, e eu já me levanto, e eu sei para onde eu tenho que ir, eu sei o que eu tenho que fazer, eu sei o que eu tenho que realizar. E eu poderia falar para vocês sobre horas e citar dezenas, centenas de textos bíblicos acerca dessa questão da missão. E nós vamos falar um pouquinho sobre isso hoje, pela manhã e à noite também. Hoje vamos focar mais sobre como é que nós entendemos o nosso chamado, a vontade de Deus para a nossa vida, e à noite vamos falar um pouco sobre como praticamos. Mas eu não vou conseguir falar muito de tudo aquilo que eu gostaria de falar, porque o tempo é pouco. Mas eu escrevi esse livro aqui, Frutificar, justamente para tratar disso. Justamente para falar sobre a importância de você viver uma vida com resultados. De você viver uma vida, muito mais do que uma vida apenas com propósito, mas com resultado. Não é só ter um propósito na vida. É você também atender aquele propósito, produzir resultados na sua vida. São 28 meditações, 28 estudos bíblicos, 29, eu acho, 28. Estudos bíblicos sobre esse tema. E se você quer meditar mais sobre isso e pensar, conversa com a Rosana, ela vai explicar melhor para você sobre isso. Mas é um tema extremamente importante. E eu estou falando desse livro justamente porque ele se encaixa naquilo que nós estamos ensinando hoje. Eu vou dar esse daqui de presente. Vocês querem um de presente? Esse que está na minha mão aqui? Então, eu vou dar esse livro de presente para a pessoa que faz aniversário no dia mais bonito de todos. Né? Deixa eu ver aqui. Tem alguém que faz aniversário no dia... Se tiver 2 pessoas, eu vou dar para mais jovem. Ok? Quem faz aniversário no dia que minha esposa faz aniversário. Dia 5 de fevereiro. Deixa eu ver. Tem alguém aí? Ninguém?
Ninguém, nesse povo todo, ninguém dizia assim, minha esposa é única mesmo, não tem outra. Então, o meu dia 14 de março, vamos ver. Tem alguém? Ali, tem mais alguém? É só um? Não estou vendo, está meio escuro. Aí atrás, tem mais dois aí. Então fala para mim a idade aí, para eu saber quem é o mais jovem aí. Ih, agora não querem falar. Aqui, quem é? Quantos anos? 33. Aqui? 40. Tinha mais um? Então vai para 33. Eu disse que era o mais jovem, né? E você, depois eu dou um abraço em você. Vem aqui pegar o presente. Muito bem. E vamos para a palavra de Deus. Abra sua Bíblia em 2 Timóteo, capítulo 3, versículos 14 a 17. Você vai aprender como é que a gente entende o chamado de Deus para nós, como é que a gente entende aquilo que Deus tem para a nossa vida. Segundo Timóteo, capítulo 3, versículos 14 a 17. Essa é a palavra de Deus, e a palavra de Deus diz assim: quanto a você, porém, permaneça nas coisas que aprendeu e das quais tem convicção, pois você sabe de quem o aprendeu, porque desde criança você conhece as sagradas letras que são capazes de torná-lo sábio para a salvação mediante a fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda a boa obra. Já disse para vocês, esses dias, desde sexta-feira, que a segunda carta a Timóteo é, provavelmente, quase com certeza, o último escrito do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo estava para morrer. Ele estava em um processo que resultaria na sua pena de morte, processo de crime, estava preso. E ele então escreve a Timóteo para convencer Timóteo a continuar o ministério no lugar dele, a continuar e seguir em frente, né? E ele chama Timóteo para fazer esse trabalho. Mas uma coisa bastante interessante é que ele não esconde de Timóteo que não será um trabalho fácil. Ele não esconde de Timóteo que esse trabalho vai ser difícil, vai ser complicado, principalmente porque ele vai lidar com pessoas cada vez mais egoístas, cada vez mais hipócritas, que dão a impressão de se importarem com os outros, mas que não se importam com ninguém, que dão a impressão de acreditar em Deus, mas que não acreditam em nada. Pessoas que estão voltadas para os prazeres da carne, ao invés de serem amigas de Deus. E ele vai descrever essas pessoas, principalmente nesse capítulo que nós estamos olhando. Ele começa o capítulo 3 dizendo, nos últimos dias, ou nos próximos dias, nesses dias que você vai enfrentar, as pessoas serão assim, 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 assim e assim. E ele descreve, e as 19 características que ele coloca no início do capítulo 3, quando eu leio, toda vez que eu leio esse texto, eu fico pensando na nossa época. Porque parece que cada característica ali se encaixa com a nossa época. Cada característica ali se encaixa com o nosso tempo.
é a cara da nossa geração, é a cara do nosso tempo. E ele vai dizer, olha, as pessoas vão ser amantes de si mesmas. As pessoas vão ser pessoas briguentas, pessoas hipócritas, pessoas... E ele vai descrevendo, mentirosas, ele vai descrevendo de todas as formas. Pessoas que não têm amor pela família. Pessoas que não respeitam nem mesmo o pai e mãe. Ele pega pesado, ele diz, são assassinos de pais e mães, né? Fazem os seus pais e mães sofrerem, né? E ele vai descrever aquilo que nós vemos no jornal e até na nossa vizinhança. Ele vai descrever um ambiente terrível. E ele disse, mas você tem olhado para o meu exemplo. No meio do capítulo 3, ele disse, mas você tem visto como é que eu tenho vivido no meio dessa geração. No meio dessa realidade, como eu tenho vivido, de que maneira eu tenho vivido. O apóstolo Paulo se colocou primeiro como exemplo. E aí ele voltou ao assunto, ele disse, mas esses perversos, eles vão continuar enganando os outros. E também vão continuar sendo enganados. E ele então vai dizer para Timóteo, no início do nosso texto, mas você. Portanto, esse texto que nós acabamos de ler, ele traz uma antítese. Se o mundo é assim, o mundo está vivendo desse jeito, o mundo está vivendo dessa forma. Quanto a você, porém, mas você, ele começa com uma conjunção adversativa. Ele começa avisando que ele vai dizer o contrário. Você, pelo contrário, você de outra forma, você de outro jeito. A primeira coisa que nós aprendemos nesse texto é que Timóteo e nós, depois de Timóteo, fomos chamados para viver de uma maneira diferente desse mundo. Nós não fomos chamados para sermos iguais a esse mundo. Esse é o primeiro princípio que nós aprendemos ontem. É ser separado, ser diferente. A ideia de santidade é a ideia de ser diferente, de ser separado, de não ser comum, de não ser igual. Quanto a você, porém, mas você, em outra tradução, ao contrário, diferente daquilo que é o mundo, você precisa agir diferente. E ele começa a instruir Timóteo sobre como Timóteo deve agir. Então, considerando esses tempos terríveis de homens perversos que enganam e que são enganados, como é que Timóteo encontraria a sua missão? Como é que ele deveria se comportar? De que maneira ele deveria se conduzir? Veja bem, versículo 14. Quanto a você, porém, permaneça nas coisas que aprendeu e das quais tem convicção, pois você sabe de quem as aprendeu. O apóstolo Paulo disse, a primeira coisa é você permanecer. Permanecer naquilo que você aprendeu de mim. Permanecer naquilo que você aprendeu da palavra de Deus, daquilo que eu te ensinei, das palavras que eu te disse. Permaneça nisso. Assuma uma posição dentro da palavra, dentro daquilo que você aprendeu, dentro daquilo que você foi ensinado. Assuma uma posição. Parece simples. Parece simples. Parece até comum. Um pastor, um líder, dizer para seu liderado, olha, aquilo que eu ensinei você, fica nisso, permanece nisso, assuma a posição nisso. Mas infelizmente não é tão simples assim. Vem ventos,
de todo lado. Aos Efésios, o apóstolo Paulo falou sobre ventos de doutrina, sobre ondas. E muita gente não permanece naquilo que foi ensinado. Nem lembra daquilo que foi ensinado. Nós falamos sobre isso na sexta-feira. Importância de se lembrar. Tem gente que nem lembra. Não lembra daquilo que foi ensinado. E eu levo muito a sério a palavra de Deus. Ainda ontem, eu estava orando e dizendo: Senhor, do que é que eu posso me lembrar nesse momento? De que palavra tua eu posso me lembrar nesse momento? Que me dê força, que me dê ânimo. E graças a Deus eu lembrei de muitas coisas que Deus me falou. Mas tem gente que não se lembra de nada. E por isso o apóstolo Paulo disse: permaneça nas coisas que você aprendeu e das quais você adquiriu convicção, das quais você adquiriu fé. Porque não é só aprender, não é só vir à igreja e aprender alguma coisa, mas tem que haver um processo pelo qual eu analiso aquilo que eu estou aprendendo e eu me torno convicto disso. Uma vez me contaram uma historinha que eu achei bastante interessante sobre o que é ter fé. Diz que numa região, talvez no Nordeste, muita seca, ali anos sem chover, e a igreja resolveu fazer uma vigília, pedindo chuva, pedindo para o Senhor mandar chuva. E então vieram todos os crentes, e diz que o pastor ali daquela igreja ficou esperando na porta, cumprimentando os crentes. E depois ele disse para a igreja: irmãos, se o Senhor vai atender a oração com fé, nossa oração não seria atendida por nenhum de vocês, por causa de nenhum de vocês, exceto por causa dessa menina aqui de 7, 8 anos de idade, que foi a única que trouxe guarda-chuva. Isso é convicção. A convicção muda a nossa atitude. A fé muda a nossa conduta, muda as nossas atitudes. Se você vai orar, mas você não tem fé, não tem convicção de que vai chover, você não leva guarda-chuva. Para que levar guarda-chuva? Mas quando você tem convicção, quando você tem fé, isso modifica todas as suas atitudes, todo o seu comportamento, toda a sua conduta. Então não basta você permanecer apenas naquilo que você aprendeu. Você tem que permanecer naquilo que você aprendeu e tem convicção. Nós estamos falando desde o início sobre a construção missional, sobre entender a sua missão, entender o chamado de Deus para você. Você precisa ter convicção, permanecer naquilo que você aprendeu e naquilo que você tem convicção. Porque eu garanto que nessa igreja, que ao ler a Bíblia de vez em quando, mesmo que seja de vez em quando, você já ouviu o chamado de Deus. Mas talvez você não tenha convicção. Você aprendeu, ouviu, mas não adquiriu convicção. E precisa de convicção. Para você permanecer firme, posicionado no seu chamado, na sua missão, no modo como Deus quer que você viva, em um mundo onde as pessoas não têm estabilidade, onde as pessoas não têm fidelidade, onde as pessoas balançam de um lado para o outro, como se fossem levadas pelo vento, como se fossem levadas pelas ondas, onde as pessoas não têm certeza de nada, não têm firmeza de nada, não têm segurança em nada.
nesse mundo instável, nesse mundo transitório, nesse mundo onde a pessoa casa e descasa, onde a pessoa não sabe o que ela é, não sabe para onde ela vai, nesse mundo você deve permanecer naquilo que você aprendeu de Deus, mas você só vai aprender quando você adquire convicção. Timóteo, você vai ministrar num tempo difícil, num tempo complicado. Mas diferente das pessoas desse mundo, aqui está o que você deve fazer. Você deve permanecer nas coisas que aprendeu e das quais tem convicção, pois você sabe de quem o aprendeu. E o apóstolo Paulo, com essa frase, você sabe de quem aprendeu, volta lá atrás, quando ele disse, mas você tem visto como é que eu tenho agido, você tem visto o meu comportamento, você tem visto a minha atitude. Então o apóstolo Paulo está dizendo, olha, você adquire convicção também pelo exemplo. Você viu o que funciona na minha vida, então isso também traz essa convicção. Você pode permanecer no que você aprendeu, permanecer no que você adquiriu convicção e permanecer naquilo que você experimentou, naquilo que você viu acontecer, naquilo que você viu funcionar. Você precisa cuidar das suas convicções. Há muitos anos atrás eu criei um sistema de aconselhamento, de avaliação pessoal e também avaliação dos outros, baseado em Efésios 6, na armadura cristã. E aí nós praticamos isso e sempre praticamos e ensinamos isso para muitas pessoas, a fazer uma avaliação, se você está armado espiritualmente para enfrentar esse mundo. Então, normalmente, lá na missão, um missionário, desde o início, ia fazendo com o outro. Como é que está o seu capacete? Como é que está a sua... Né? E há vários entendimentos disso. Mas quando você chega no escudo, aquilo que te protege de todas as influências malignas, de todas são setas incendiárias, inflamadas, que vêm com fogo para te destruir. Soldado romano, que é o que está ali naquela passagem, servindo de modelo para o apóstolo Paulo, ele usava um escudo, parecia uma porta, ele protegia desde o queixo até a canela. Escudo comprido, assim, scutum em latim. E esse escudo tinha várias características, mas uma delas é que ele era coberto de couro. Tinha uma capa de couro. E antes da batalha, o soldado molhava aquele couro. O couro absorvia bastante água. E se você pensa um pouquinho aí em física, o que acontecia? A hora que vinha o fogo, aquela flecha com betume, com piche, e ela vinha incendiada, porque bate aquele piche, e aí aquele fica queimando, e o soldado se incendeia todo. Mas quando batia no escudo, imediatamente formava uma camada de vapor entre o piche e o couro. A água do couro evaporava, formava uma camada de vapor, e aquela seta caía no chão com aquele betume fumegante, caía no chão, o soldado continuava lutando sem ser afetado. Satanás está lançando setas para todos os lados, procurando incendiar, mas você precisa de um escudo, e esse escudo é o escudo da fé, é o escudo da convicção. Portanto, todos os dias, quando fazemos essa avaliação, nós vamos examinar as convicções. Será que suas convicções estão fortes ou você tem dúvidas? E eu ainda continuo fazendo isso todos os dias, já são anos. Como é que estão minhas convicções? Será que eu tenho alguma dúvida? Porque quando você começa a pensar, será que Deus está me ouvindo? Será que Deus está interessado em mim? Será que Deus me ama?
você não vai resistir os dardos inflamados de Satanás, não. Você vai terminar pegando fogo, no mau sentido. Tem crente que quer pegar fogo assim no bom sentido, né? Não, não é nesse sentido, não. Vai ser destruído pelo fogo do inimigo. Nossas convicções têm que ser firmes. Permaneça naquilo que você aprendeu, que você tem convicção e que você viu na minha vida. Você sabe de quem o aprendeu. Depois ele diz, segunda ideia que o apóstolo Paulo trabalha, ele vai especificar melhor essas coisas que Timóteo aprendeu. Ele vai mais fundo. Ele primeiro diz as coisas que você aprendeu no sentido daquelas que ele ensinou para Timóteo. Mas aí ele vai mais fundo, ele diz, porque desde criança você conhece as sagradas letras, que são capazes de torná-lo sábio para a salvação mediante a fé em Cristo Jesus. Desde criança. E a palavra que ele usa é bebezinho. Desde bebezinho, quer dizer, ele nasceu em um lar onde a avó podia ensinar para ele o Antigo Testamento, porque era judia. A mãe podia ensinar o Antigo Testamento, porque era judia. Porque elas se converteram, ele já era adolescente, já estava, ou pelo menos no finalzinho ali da infância. Quando elas se converteram, ele teria ali 11, 12 anos de idade. Então ele está falando desde bebê. Era o Antigo Testamento. Mas o apóstolo Paulo disse, as sagradas letras que podem produzir salvação através da fé em Jesus Cristo. Quer dizer, tudo aquilo que ele aprendeu passa a ter significado, passa a ter sentido, na medida em que ele tem fé em Jesus Cristo. Nossa fé tem que estar baseada em uma pessoa, na pessoa de Jesus. Um dos exemplos mais interessantes disso, que eu acho, é o Evangelho de Marcos. O Evangelho de Marcos, eu não sei quantas centenas de vezes eu já li o Evangelho todo. E estudei cada vírgula, cada frase, cada palavra do Evangelho de Marcos, porque eu fico encantado. Você precisa entender a condição do Evangelho de Marcos. Paulo tinha morrido degolado depois da carta de Timóteo. Pedro, diz a tradição, morreu no mesmo dia, em outro lado da cidade de Roma, crucificado, de cabeça para baixo. E a igreja de Roma, sob perseguição violenta, perdeu seus 2 líderes que estavam ali para ajudá-la. E Marcos, que estava ajudando um e outro, corria para a prisão, voltava, ia ver Pedro e aquela luta toda. Era o auxiliar, era o ajudante. Ele precisou assumir a responsabilidade. E ele não tentou fazer um curso de doutrinas, ele não tentou fazer ali uma invenção, um método novo, uma coisa nova. Ele não usou um marketing, não mudou o logotipo da igreja, ele não arranjou um jeito de... Sabe o que ele fez? Ele resolveu escrever a história de Jesus. E pela primeira vez, porque ainda havia muita gente viva que teve contato com Jesus, muita gente. Então as pessoas não sentiam necessidade disso, mas ele agora, falando para uma igreja estrangeira, de pessoas que não haviam estado em Israel, de pessoas que não conheceram Jesus ou não conheceram em primeira mão os discípulos, ele resolveu fazer aquilo que podia produzir fé no meio da tribulação, no meio da perseguição. Ele contou a história de Jesus da maneira mais vibrante, da maneira mais interessante, para que a fé da igreja de Roma, sob perseguição, sob dificuldade, não estivesse em outra coisa, senão na pessoa de Jesus. E é isso que o apóstolo Paulo está falando para Timóteo. Timóteo, essa palavra que você aprendeu, ela pode produzir salvação na sua vida, desde que você coloque a sua fé, a sua convicção em Jesus Cristo. Na pessoa de Jesus Cristo. Quando você colocar
Em Jesus Cristo, em Cristo Jesus. E a terceira vez nós estamos vendo aqui nessas passagens, novamente aparecer essa frase, essa expressão que o apóstolo Paulo repete acerca do posicionamento, é estar em Cristo Jesus. É nele, é firmado nele, que Timóteo acharia salvação. E nós também. Nós precisamos falar mais sobre Jesus, precisamos meditar mais sobre Jesus, precisamos apreciar as frases de Jesus. Eu vejo as pessoas aí na internet citando o poeta. O Carlos Drummond de Andrade disse isso, a Clarice Lispector disse aquilo. Que lindo, que maravilhoso. Eu quero saber as palavras de Jesus. Eu quero saber o que Jesus disse. Não há pessoa como Ele. Nós precisamos admirá-lo. Nós precisamos conhecer cada história, cada palavra de Jesus, cada pensamento dEle, cada ensino dEle. Precisamos nos deliciar nele, precisamos estar nele. E então toda a Bíblia, então toda a oração, então toda a nossa vida com Deus passa a ter significado, passa a ter validade, passa a ter importância. Há milhares de judeus no mundo que todos os dias leem o Antigo Testamento, todos os dias buscam, mas não estão salvos. Porque você só pode ser salvo quando você está em Jesus. E aí tudo mais passa a ter sentido. Tudo mais passa a ter significado. Tudo mais passa a ser relevante, a ser verdadeiro. Você precisa estar em Jesus. E aí a sua missão nesse mundo, a sua vida nesse mundo vai passar a ter significado. Aí você vai saber qual é a razão, qual é o significado da sua vida. Mas você precisa viver em Jesus. E talvez eu podia gastar mais uma meia hora, 1 hora ou 2 horas falando sobre o que é viver em Jesus. Navegar em Jesus, estar em Jesus. Ser abraçado por Ele, sentir-se aconchegado como João, aconchegado ao peito de Jesus, encostado nele. E nós temos essa oportunidade porque o Espírito de Cristo está dentro de nós, habita em nós. Esse Espírito que é o Espírito de Cristo, que é o Espírito que gerou Cristo nessa terra. É o Espírito que dirigiu Cristo. É o Espírito que dirigiu as pessoas que falaram sobre Cristo, sobre Jesus. Esse Espírito habita em nós. E quando nós nos enchemos desse Espírito, damos lugar a esse Espírito, esse Espírito glorifica Cristo. Esse Espírito nos ensina sobre Jesus. Esse Espírito nos dá intimidade com Jesus. E aí quando nós estamos vivendo em Jesus, toda a nossa vida, tudo aquilo que temos aprendido, tudo aquilo que temos entendido de Cristo, passa a ter significado, passa a ter validade, passa a ser real. Do contrário, é apenas religião, é apenas religiosidade, é apenas conhecimento religioso. Mas quando estamos em Cristo, quando temos intimidade com Cristo, quando estamos posicionados em Cristo, passa a ter significado, passa a ter validade, passa a ser real. E o apóstolo Paulo continua. Depois de dizer que as Escrituras elas são santas, elas são hábeis, elas dão sabedoria. Quando você está em Cristo, como é que Paulo ainda distingue as Escrituras? As Escrituras, ele promoveu, ele falou das Escrituras. Você tem que permanecer naquilo que eu tenho ensinado, as Escrituras. E você
conhece as Escrituras que podem trazer salvação para a sua vida, que podem dirigir a sua vida, orientar a sua vida. E agora o apóstolo Paulo vai valorizar ainda mais as Escrituras. O caso é que as Escrituras sem Jesus não funcionam, sem relacionamento com Jesus. Tem um monte de gente que estuda aí religiões, e estuda e diz que leu a Bíblia e não tem efeito nenhum, porque ela não tem intimidade, relacionamento com Jesus. Mas as Escrituras têm um valor excelente quando nós estamos em Jesus. E aí o apóstolo Paulo disse: toda a Escritura inspirada por Deus. E ele começa a falar dessa Escritura que tem tanta importância. Mas essa frase, toda a Escritura inspirada por Deus, você precisa entender uma coisa importante para nós hoje aqui, chegarmos a uma conclusão nessa mensagem. A palavra toda a Escritura, quando traduzida para o português, causa uma confusão. Muita gente pensa, não, eu preciso agora juntar vários textos da Bíblia para formar uma doutrina. Essa é a cabeça da maioria dos teólogos. Porque interpreta toda aqui como se fosse toda a Escritura como um conjunto só. No português nós não conseguimos diferenciar toda e toda. No inglês dá. Se você fala um pouquinho de inglês, você vai entender isso. Você traduz duas palavras do inglês como toda. All, A-L-L, all, você traduz como toda. E every, você traduz como toda. Só que all significa toda mesmo. Um conjunto. Agora, every significa cada parte do todo. É diferente. Você não precisa juntar um monte de versículo do Antigo e do Novo Testamento para aprender alguma coisa da Bíblia. Porque every, cada uma de toda a Escritura inspirada por Deus é válida. O apóstolo Paulo não está dizendo toda no sentido que você precisa primeiro olhar toda a Escritura, mas cada parte dela tem uma lição. É o que ele vai dizer. Cada parte da Escritura tem uma lição. Quando você lê um texto da Bíblia, você precisa prestar atenção naquele texto, porque ele tem uma lição para você. Então o apóstolo Paulo falou que ele tinha que permanecer naquilo que foi ensinado, tinha que valorizar em Cristo aquilo que ele havia aprendido, e agora ele está dizendo que é cada parte dessa Escritura. E cada parte dessa Escritura, ela é o quê? Primeiro, é útil para o ensino, é útil para a repreensão, é útil para a correção e é útil para a instrução em justiça. Estou ensinando para você como é que você vai acessar a sua missão, o que Deus quer para a sua vida. Como é que eu descubro o que Deus quer para a minha vida? Como é que eu sei o que é que eu vou fazer? Para onde eu vou? Qual a direção devo assumir? Cada Escritura inspirada por Deus é útil para isso. Cada trecho da Bíblia é útil para isso. E cada trecho da Bíblia, ela tem 4 características que você deve prestar atenção. Se você quer aprender a estudar a Bíblia, hoje é dia. Estou ensinando para você o que está escrito nesse texto. Como estudar a Bíblia. Como receber de Deus a instrução, a direção de Deus para a sua vida, para a sua missão. Para saber o que é que Deus quer para você, para saber o que Deus planeja para a sua vida. Então você vai pegar um trecho da Escritura. Tem gente que diz, não, eu vou ler a Bíblia toda em um ano, e aí lê 5, 6 capítulos no dia, e depois não sabe nem o que leu. Não serve. Não serve. Não serve. Eu, às vezes, pego 3, 4 versículos
e fico lendo aquilo. 1 hora, 2 horas, às vezes mais, lendo. 3, 4 versículos. Porque eu quero pegar cada escritura, cada trecho da Bíblia e olhar a utilidade dele para a minha vida, para transformar a minha vida, para modificar a minha vida. Não é para ler a Bíblia no atacado, não. É para buscar a utilidade de cada trecho da Bíblia. O apóstolo Paulo disse 4 coisas para que cada escritura é útil. E eu quero ensinar para você como fazer quando você pega um trecho da Bíblia. Primeiro ele disse que ela é útil para o ensino. E aqui ele está falando do ensino geral daquele texto. Então a primeira coisa que você faz quando você vai olhar um texto da Bíblia, ele ensinou isso para Timóteo, eu quero ensinar isso para você, é olhar qual é o ensino desse texto. Sobre o que é esse texto. Porque tem muita gente que às vezes olha o ensino do texto, olha o texto e vai se importar com uma vírgula lá do texto que não é o ensino, não é o objetivo do texto. O Senhor Jesus disse: vocês dão o dízimo até da hortelã, conta as folhinhas de hortelã, tem 100 folhinhas de hortelã, vou dar 10 folhinhas de hortelã. Mas vocês esquecem de coisas que são mais importantes. Vocês ficam coando o mosquito e deixam um camelo passar. Alguém me explicou que, quando eu estava em Israel, explicou que o pessoal ficava tirando as moscas ali onde amassa o vinho, a uva muito doce, enche de mosca ali, de mosquito. Ficava afastando e coando, né, para não ir nenhuma mosca no meio do vinho. Mas às vezes, né, tomava um bocadinho ali, ficava meio assim, e de repente vinha o camelo lá e metia a língua lá, tomava do vinho e nem percebia. E às vezes você não percebe o que aquele texto quer dizer. Então a primeira coisa, quando eu leio uma passagem da Bíblia, eu preciso perceber qual é o ensino, sobre o que esse texto está falando. Qual é o assunto dele? Essa é a primeira coisa. Você precisa perceber qual é o ensino geral daquele texto. Se você não percebeu ainda, lê de novo, lê de novo, lê de novo. Qual é a intenção, o ensino desse texto? Depois ele disse que é útil, e a palavra que ele usa é a denúncia do erro. É uma palavra jurídica. Quando o advogado, o promotor, ele vem e apresenta o pecado, o crime da pessoa e mostra as evidências para poder estabelecer o caso. Isso que a Bíblia faz isso com você, ela te mostra os seus erros. Então essa é uma coisa para você olhar na Bíblia. Disse, o que a Bíblia quer corrigir na minha vida? O que a Bíblia está querendo melhorar na minha vida? Quais são os erros e as falhas que eu tenho, que a Bíblia está apontando? Nós precisamos disso. Tem gente que só lê a Bíblia para ver promessa. Tem até uma Bíblia que me deram de presente uma vez, uma Bíblia das promessas. Vem grifado, só os trechos que você precisa ler. É só coisa boa lá, só as promessas. Não dá para ler a Bíblia assim, não. Você precisa deixar a Bíblia corrigir a sua vida. Você precisa deixar a Bíblia mudar a sua vida. Então a primeira coisa, depois de olhar o ensino das Escrituras, o assunto geral daquela passagem, você agora precisa ver o que a Bíblia quer mudar na sua vida. Quais são os erros que ela está denunciando? A terceira coisa, o apóstolo Paulo disse que a Bíblia é útil para corrigir. Agora ela vai promover o que é certo. Ela disse o que está errado, ela vai sempre dizer o que está certo. A Bíblia é sempre positiva. Ela aponta o que está errado, mas ela vai mostrar para você o que é que está certo. Senão você vai ficar concentrado naquilo que está errado, vai terminar caindo. Já falei sobre isso.
A Bíblia vai mostrar o que está certo. Qual é o padrão? Qual é a coisa correta? O que é de certo, de correto, que você deve praticar, que você deve fazer? E a quarta coisa, ele disse que a Bíblia produz instrução. Ele usa a raiz de criança, né? A ideia de treinar, não é? Radical, que deu origem à nossa palavra pedagogia. Você vai aprender, ser instruído. Como é que você vai do que está errado para aquilo que está certo? Todo o texto da Bíblia, ele está dizendo que todo texto da Bíblia, toda palavra inspirada, cada uma de toda palavra inspirada, cada parte da Bíblia tem essas quatro coisas. E até hoje, desde que eu comecei a aplicar isso, e quando eu prego, você nota que eu estou sempre apontando qual é o ensino, quais são as coisas erradas que a Bíblia denuncia, quais são as certas, porque é assim que eu leio a Bíblia, do jeito que o apóstolo Paulo ensinou Timóteo. E eu vou olhar cada parte da Bíblia, se o que a Bíblia está querendo me ensinar aqui. Quais são os erros que ela está denunciando? Quais são as coisas certas que a Bíblia está apontando para a minha vida? E de que maneira a Bíblia está me instruindo? Qual a instrução que a Bíblia me dá para ir do que está errado para aquilo que está certo? Anota isso. Lembra disso. E em cada texto da Bíblia, primeiro começa lendo várias vezes. Leia várias vezes até você entender tudo. Se você não entende alguma palavra ali do português, que hoje nosso vocabulário anda muito pequeno, né? O povo não tem costume de ler, aí não sabe o que significa essa palavra aqui. Olha no dicionário, né? Vai lá olhar no dicionário, procure entender o texto. Leia várias vezes. Depois que você se apropriar do texto, aí começa. Qual é o assunto desse texto? Qual é o objetivo geral desse texto? Do que esse texto está tratando? Que é para você não se prender numa vírgulazinha e esquecer do que é mais importante. Segundo, quais são os erros que esse texto denuncia? Quais são as falhas, os erros, as coisas erradas que eu preciso me aperfeiçoar? Tem alguém perfeito aqui que não precisa de ser aperfeiçoado por Deus? Hã? Tem? Se tem, nós vamos pedir para você ser levado embora dessa terra já, nesse momento. Que não precisa mais ficar aqui, não. Tem alguém? Já vamos orar pelo seu enterro já. Não tem? Então você precisa olhar em cada texto, que área da sua vida aquele texto está apontando que precisa ser corrigida, que precisa ser melhorada. Terceira coisa. O que é que a Bíblia está te orientando para fazer de certo? Qual é o seu alvo? Qual é o seu objetivo? O que precisa ser mudado? E quarta coisa. Qual é a instrução da Bíblia para ir do que está errado para aquilo que está certo? Como a Bíblia te instrui? Como a Bíblia te mostra? Nesse texto o apóstolo Paulo está fazendo isso. Qual é o ensino do texto? Para que o homem de Deus esteja preparado para toda boa obra. Ou seja, essa é a sua missão. É fazer as coisas direito. Ser um homem de Deus, ou seja, ser alguém que serve a Deus, que faz a vontade de Deus e que faz isso direito. Esse é o propósito do texto. Essa é a missão de Timóteo. Ser um homem de Deus e fazer as coisas de acordo com a vontade de Deus. Fazer bem as coisas. Então esse é o propósito do texto. Agora, como é que Timóteo vai fazer isso? Primeiro, as coisas erradas. As coisas erradas aparecem logo no início ali. Mas você, quanto a você, você tem que ser diferente do mundo. Você não pode ser igual ao mundo. Tentar ser igual ao mundo é errado. Tentar ser igual ao mundo é ruim. Agir do jeito que os outros estão agindo é ruim. Então esse texto condena que Timóteo haja igual às pessoas do mundo.
O que é certo? O que é certo é você permanecer naquilo que eu tenho ensinado, valorizar aquilo que você aprendeu em Cristo, das Sagradas Escrituras. E agora, como é que eu vou do errado para o certo? Como é que eu deixo de ser igual ao mundo? Como é que eu deixo de parecer com o mundo, de agir como as pessoas do mundo e passo a ser realmente um homem de Deus, alguém que valoriza as Escrituras, que pratica as Escrituras? Como é que eu faço isso? Simples. Você primeiro olha o ensino das Escrituras. Depois você se deixa corrigir pelas Escrituras, se deixa que as Escrituras mostrem o que está errado na sua vida. Depois, deixe que as Escrituras apontem para você o objetivo, o modelo, o exemplo a ser seguido, o modelo a ser seguido. E, finalmente, que você preste atenção na instrução das Escrituras, porque elas vão te dizer como é que você vai do errado até o certo. Gente, isso é para ser repetido. Todos os dias. Todos os dias. E aí as Escrituras vão lapidando a sua vida. Você vai sendo santificado. Você vai sendo, vai se tornando mais exclusivo de Deus. E você vai se tornando mais íntegro. Porque a palavra de Deus vai santificando. Pai, santifica-os na verdade. A tua palavra é verdade. Ontem nós falamos sobre a importância da santificação. Que como igreja, nós temos que ser uma igreja santa. E cada um de nós tem que ser santo para que essa igreja seja santa. E hoje nós estamos aprendendo como é que eu faço isso. E eu faço isso justamente olhando para o propósito de cada texto. A intenção de cada texto, o ensino de cada texto. E depois, o que esse texto está apontando que precisa mudar na minha vida? Qual é o modelo que esse texto está me oferecendo? Qual é a coisa correta, as coisas boas para eu fazer? E de que maneira eu vou sair daquilo que é errado para aquilo que é certo? Cada texto da Bíblia que você lê, você precisa disso. Eu lamento. Aí a Sociedade Bíblica e outros ficam dizendo para você ler a Bíblia toda em um ano, em 6 meses, em 4 meses, né? E aí você não muda, não é transformado. Porque está na pressa de ler e você não olha cada texto, não deixa que ele mude a sua vida. Vou dizer para você, ler uns 4, 5, 6 versículos. Às vezes, se é uma história que vai nos ensinar por aquela história, às vezes tem um pouco mais de versículos a história. Então lê ela toda. Tenta ler um trecho inteiro, com começo, meio e fim. Lê várias vezes. Várias vezes. Procura descobrir o que significa cada palavra ali. Se você tem outras versões da Bíblia, lê na NVI, lê na Almeida, lê na essa nova que tem, versão transformadora, NVT, acho. Lê na linguagem de hoje, porque as diferentes traduções ajudam você a ter uma ideia melhor do texto original. Depois, segue essa sequência de 4 passos. Um passo maior, né, que é a cabeça de tudo, qual é o sentido desse texto? Qual é o ensino desse texto? Sobre que assunto é esse texto? Né? Por exemplo, a pessoa lê o texto que a mulher tem que ter o cabelo comprido e fica preso. Será que eu tenho que ter o cabelo comprido? Não, o texto não é sobre isso. O texto é sobre reverência, submissão. É outra coisa. E aí você está tão preocupado com isso. Aí vai olhar o texto lá, diz que não pode cortar a barba, lá no Velho Testamento. Diz, isso não está mais valendo. Está valendo sim.
Mas não quer dizer que tem que deixar a barba? Não. Porque o texto não é sobre a barba. O texto é sobre a diferença que tem que existir entre masculino e feminino. É sobre isso o texto. Então você tem que saber qual é o ensino desse texto, sobre o que é esse texto. Depois, quais são os erros que o texto denuncia? Quais são os acertos que o texto promove? E quais são as instruções que o texto oferece? Faz isso. Vai deixando a palavra te esmerilhar. Vai deixando a palavra te modificar. Vai deixando a palavra transformar a sua vida. Agora, lembra do que o apóstolo Paulo falou. Você tem que fazer isso em Cristo. Fazer isso orando, em comunhão com Cristo, cheio do Espírito de Cristo. E aí você vai mudando. E aí a igreja vai mudando. E aí o avivamento vai crescendo. E aí a glória de Deus vai se manifestando. E aí nós vamos produzindo mais frutos. Vamos dando mais resultados. E o nome do Senhor é glorificado. Você entendeu isso? Você vai praticar isso? Vai lembrar isso a hora que sair daqui, chegar ali na rua, você ainda vai lembrar dos 4 passos? Vai mesmo? Se não lembrar, pergunta para quem anotou, não é? Para você... A apóstola Ruth anotou ali, está tudo anotadinho ali. Se você não sabe, pergunta para ela. Amém? Glória a Deus. Essa é a palavra do Senhor e eu a entreguei como recebi do Senhor para vocês. Essa também é uma palavra que eu tenho praticado na minha vida diariamente. Portanto, não estou ensinando para vocês alguma coisa que eu acho, que eu ouvi dizer, mas alguma coisa que eu tenho experimentado continuamente na minha vida. Eu não olho para um texto bíblico diariamente sem fazer esses 4 passos. Sem olhar qual é o ensino, qual é a correção, a denúncia do erro, qual é o acerto e qual é a instrução. Então coloque isso em prática, para que você seja transformado, modificado, para que você seja santificado, purificado, para que o nome do Senhor seja glorificado na sua vida e também na sua igreja. Amém? Põe em prática e você vai ver os resultados. Deus abençoe vocês. Vamos orar. Senhor, eu ministrei a Tua palavra como recebi de Ti. Ó Senhor, nós aprendemos, ó Senhor, que nós devemos permanecer na Tua palavra com convicção. E que nós devemos, Senhor, ó Senhor, valorizar aquilo que temos aprendido da Tua palavra em Cristo. Ó Senhor, com fé em Jesus. Ó Senhor, mas nós também aprendemos na prática hoje como abordar as Escrituras, de que maneira, Senhor Jesus, abordar as Escrituras. Nós precisamos sempre olhar, Senhor, para o ensino geral que cada passagem mostra para nós. E nós precisamos, Senhor Jesus, deixar que a Bíblia corrija os nossos erros. E que ela mostre para nós qual é o objetivo, qual é o modelo que nós devemos seguir. E que ela também, Senhor, nos instrua o nosso caminho, as nossas ações, as nossas atitudes. Agora, Senhor, eu te peço, ó Senhor, que mergulhados no Teu Espírito Santo, cheios, Senhor Jesus, da Tua presença, cada crente, ó Senhor, que se sentou aqui nessa manhã, coloque em prática esta palavra. Viva, Senhor Jesus, por essa palavra, deixando-se moldar, deixando-se transformar, deixando-se dirigir, ó Senhor, pela Tua palavra, para que não estejam perdidos, ó Pai, para que não estejam, ó Senhor, enganados, iludidos por este mundo, para que não estejam, Senhor Jesus, perdidos nos seus desejos e nas suas vontades, mas diariamente
diariamente busquem a tua direção, busquem, Senhor Jesus, Senhor, a tua instrução, para que eles vivam de acordo com a tua vontade. Ó Senhor, que diariamente eles ouçam a tua voz dizendo: este é o caminho, andai por ele. Que eles possam te ouvir, Senhor Jesus. Ó Senhor, que eles possam ser instruídos, guiados, que eles não estejam perdidos, que eles não estejam iludidos, que eles não estejam como este mundo, sem saber para onde vão, sem saber o que farão, mas que a tua palavra diariamente os instrua, Senhor, no teu caminho, para que o teu nome seja glorificado, para que o teu nome seja exaltado. Ó Senhor Jesus, ouve nesse momento o compromisso dos teus filhos com a tua palavra, ó Senhor, e guia-os através da tua palavra, ó Senhor, para que não estejam perdidos com este mundo, mas estejam, Senhor, orientados para o louvor da tua glória, em nome de Jesus. Amém, amém. Amém? Você quer assumir comigo um compromisso com a palavra de Deus? De ser guiado pela palavra de Deus? Então diga assim comigo: Senhor, eu te dou graças, porque o Senhor nos deu a tua palavra. E a tua palavra nos guia nesse labirinto, nessa confusão que é o mundo em que vivemos. Eu te agradeço por essa palavra, que é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Eu não quero ficar perdido, por isso eu buscarei a tua palavra, darei a ela mais valor que o ouro puro, que o ouro refinado. Ela é valiosa para mim, e eu quero viver de acordo com ela. Fala comigo, Senhor. Fala na tua palavra e me dirige no meu caminho para a glória do teu nome. Por isso eu assumo o compromisso de diariamente buscar a tua palavra e viver como ela. Em nome de Jesus. Amém. É de verdade esse compromisso? Deus abençoe vocês e até a noite.